E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Nicolas Sandron e hoje a gente vai fazer a resolução da questão de número 52, a sétima questão da prova de matemática da URGS 2023, tá? Então, essa questão aqui é uma geometria também, né? Como eu falei no último episódio, agora a gente está entrando agora mais nas questões de geometria. E essa é uma das questões, uma das duas questões que eu não consegui resolver de cara, né? Então essa aqui eu dei uma encarada nela, não entendi bem o que era para fazer e depois eu terminei o resto das coisas de matemática e depois eu voltei nela para fazer e daí eu já tinha conseguido entender. Então a questão é o seguinte. Na figura abaixo, que é essa daqui que eu desenhei, a única diferença é que essa parte aqui ela estaria escura, tá? Estaria sombreada, esse círculo maior. Na figura abaixo, 3 círculos tangentes externamente com centros colineares, tá? Então, são tangentes externamente, então basicamente os dois não tem nenhum que está dentro do outro, isso quer dizer, isso que significa que eles são tangentes externamente, né? Se eu tivesse um outro círculo aqui dentro, né, e ele tivesse tangente aqui, ele teria tangente internamente. E daí tangente é que tange, né, que toca. Então aqui eles estão tangindo nesses pontos aqui e nesse ponto aqui, né? Então são tangentes ali. Com centros colineares, ou seja, se eu passasse uma reta aqui, ó, eu ia passar pelo centro dos 3 círculos, tá? Isso é importante. As semirretas R e S, né, aqui, tem origem no centro O do primeiro círculo e são tangentes aos outros 2 círculos, como mostra a figura abaixo. Sabendo que os 2 círculos menores possuem mesma área igual a 1, a área do círculo sombreado, que é o maior aqui, é. E daí a gente tem que encontrar a resposta, tá? Então, primeira coisa, tá? Vamos ignorar um pouquinho essas retas aqui. Tá, eu vou tirar a nomenclatura só para você não se confundir, porque eu vou usar raio ali, daí o raio eu vou representar como R. Então a gente vai ignorar agora a nomenclatura das retas um pouco. Mas vamos pensar assim, primeira coisa que tu tem que pensar, se eu tenho uma área de 1 aqui, qual que é o raio? Tá? Vamos tentar encontrar isso primeiro. Então qual que é a fórmula da área do círculo? Tá? A área do círculo vai ser igual a π vezes o raio ao quadrado, tá? Então, vamos calcular, sabendo que a área desse aqui é 1. A gente sabe aqui que 1 é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, a gente sabe que o raio é igual a raiz quadrada de 1 sobre π, tá? Isso aqui é equivalente, né? Então, eu teria aqui a raiz quadrada de 1 sobre a raiz quadrada de π, né, que é 1 sobre a raiz quadrada de π, e daí eu posso multiplicar o numerador e o denominador por raiz quadrada de π, e isso me dá raiz quadrada de π sobre π, tá? Então vamos deixar assim, essa seria então o meu raio, tá? Esse é o raio menor. E daí o que acontece? O que a gente pode observar aqui? Vamos pegar e traçar aquela reta. Lembra que ele dizia no enunciado que os 3 círculos têm os centros colineares? Então vamos pegar e traçar uma reta aqui. Eu tenho minha peninha bem no centro do... acho que é aqui. Bem no centro dos 3 círculos, tá? Vamos traçar aqui assim. Tá? Beleza. Agora o que acontece? Vamos contar aqui, até esse centro aqui pode ser? Vamos contar quantos raios nós temos, tá? Então a gente tem R aqui, a gente tem 2R aqui e a gente tem uma quantidade indeterminada de R ali, né? A gente não sabe quantos raios tem aqui. Então o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer agora é tentar separar isso aqui. Como assim separar? Vamos tirar esse 2R aqui, vamos deixar aquele R, né? Lembrar que tem um raio aqui. Mas uma propriedade que vocês têm que saber das retas tangentes ao círculo é que não importa aonde a reta esteja tangenciando o círculo. Se eu se eu puxar uma reta que passe pelo centro e passe pelo ponto tangente, ela vai ser perpendicular à reta que está tangente ao círculo, tá? Como assim? Se eu pegar aqui onde essa reta está tangenciando e eu fizer uma reta aqui,
né? Então aqui que passa pelo raio, eu vou formar um ângulo de 90 graus aqui, tá? E com isso eu posso fazer dois triângulos aqui. Então vamos fazer um aqui e um aqui. Daí agora eu tenho dois triângulos retângulos aqui, ó, tá? E esses dois triângulos retângulos vão ser semelhantes. Então eu sei que a proporção dessa base para cá, ou desse pedaço para cá, é a mesma proporção que desse lado para cá. Então do raio menor para o raio maior, tá certo? Então vamos calcular. Aqui a gente não precisava ter calculado o raio, você pode calcular o raio e daí calcular a área, mas dá para fazer por proporção também, eu vou mostrar dos dois jeitos, tá? Então a gente tem aqui, nesse círculo primeiro aqui, tem o raio aqui, e a gente tem esse raio de novo aqui, tá certo? Então isso significa que esse triângulo menor ali tem uma base de 2 raios, tá? E além de ter essa base de 2 raios, esse aqui vai ser raio também, tá? E com isso, a gente consegue algo bem interessante, porque a gente vai observar, deixa eu puxar assim. Tá, agora meu verde está ficando fraco. Deixa eu ver, eu vou tentar usar o vermelho, porque eu recarreguei a tinta. Dá para enxergar o vermelho ali? Ah, já me risquei tudo. Dá, agora o vermelho está forte, tá? Então vamos usar o vermelho. Então, eu tenho aqui esse triângulo, tá? Aqui assim. E eu tenho outro triângulo aqui assim, tá? Então esse é o triângulo que eu fiz aqui, eu só aumentei e expandi ele aqui pro lado. Então eu sei que essa base aqui é 2R, esse aqui é R, tá? Agora, você sabe, né, que quando eu tenho um triângulo retângulo que uma hipotenusa é o dobro de um dos catetos, tu sabe qual que é essa razão. Qual que é a relação, qual o ângulo que vai formar uma razão de 2 para 1 ou de 1 para 2 da hipotenusa com os catetos? 30 graus, né? O seno de 30 graus. Então o seno de 30 graus vai fazer com que um dos catetos seja metade da hipotenusa. Então a gente sabe que esse ângulo aqui é de 30 graus. Tá certo? E isso aqui nos auxilia porque ele vai permitir saber que aqui também vai ser 60 graus. Porque esses dois triângulos aqui eles são semelhantes, né? Como a gente pode ver, estão um dentro do outro. E portanto, né, essas duas retas aqui elas são paralelas, esses dois lados aqui, e aqui vai ser 60 graus também. Então agora a gente sabe a relação aqui, e a gente sabe que seja lá qual for o meu valor de Rzão aqui, que é o raiozão do círculo, essa base aqui é 2 vezes ela, tá? Então tu não precisaria do ângulo para descobrir isso, mas é interessante você observar que o ângulo também demonstra isso. Mas agora, qual que é essa base aqui, né? Como é que eu vou saber essa base? Bom, deixa eu lembrar agora. Claro. Bom, a gente sabe então o quê? Que essa base aqui, ela vai ser esse 2R que a gente tem, que está aqui, mais um R, mais um Rzão. Então, na verdade, eu posso botar 3R aqui, né? Então, eu tenho raio, raio, raio e daí o raiozão. Então, significa que 3 vezes o raiozinho mais o raiozão é a base desse triângulo inteiro aqui, certo? Então, eu sei que 3 vezes o raiozinho mais o raiozão é igual a 2 vezes o raiozão, tá? E eu sei disso justamente por causa dessa relação, né? Se aqui é 2R, aqui é R, então aqui, se aqui é Rzão, aqui é 2Rzão. E por causa disso, então, eu posso subtrair. E daí eu sei, então, né, se eu subtrair o raio desse lado, eu sei que o raiozão é igual a 3 vezes o raiozinho, tá? E agora tem 2 jeitos que a gente pode ir a partir daqui. O primeiro deles é usar o fato de que a gente sabe o valor do raiozinho, né? Porque a gente sabia a área, a gente conseguiu encontrar o valor do raiozinho. Sabendo disso, a gente pode encontrar aqui que o raiozão é igual, então, a 3 vezes a raiz quadrada de π sobre π.
E isso significa então que a área do nosso círculo maior vai ser π raio ao quadrado. Vamos lembrar que isso aqui é a mesma coisa que eu mudei lá para adicional e tal, mas enfim. Isso é igual. Opa! Ah, não, tá certo. Isso é igual a 3π, 3 vezes 1 sobre raiz quadrada de π, né? Então eu tenho aqui π raio ao quadrado, então eu tenho π vezes 3, vamos botar o 3 em cima já, 3 sobre a raiz quadrada de π, tá? Ao quadrado. E daí aqui, então, 3 ao quadrado é 9, raiz quadrada de π ao quadrado é π, e daí π vezes 1 sobre π, né, vai dar 1. Então isso aqui é igual a 9, tá? Ou seja, a gente sabe que nossa área maior ali tem um valor de 9, tá? Que é a letra A. E outra coisa que a gente poderia fazer também é não fazer esse passo aqui. Então, a partir do momento que a gente sabe que o raiozão é igual a 3 vezes o raiozinho, a gente sabe que a área desse menor aqui é 1, a gente tem que saber que o raio e a área elas têm uma proporção quadrada, né? Então, a gente sabe que se um círculo tem raio 1 e a área um círculo tem um determinado raio e a área dele é 1, a gente sabe que se a gente tiver o dobro de raio, a área vai ser 4. Se a gente tiver o triplo de raio, a área vai ser 9, né? Se a gente tiver o quádruplo de raio, a área vai ser 16, né? Então, aqui a gente, só por esse fato aqui, se a gente só soubesse que o raio do menor é 1, a área do menor é 1, e o raio do maior é 3 vezes o raio do menor, a gente já consegue só por essa informação descobrir, né, que a área do maior vai ser 9 vezes a área do menor, tá? Então aqui nesse caso é 9, que é a letra A. Então a gente nem precisaria calcular aqui. Eu calculei para demonstrar para você, né, que os dois métodos funcionam, mas não haveria necessidade caso tu quisesse fazer. Então aqui era uma situação que tinha eu digo que tu teria que saber menos que na questão anterior, né? Mas são detalhes assim que você tem que ficar mais atento. Então aqui o que tu precisaria saber? Semelhança de triângulos, né? Para tu conseguir relacionar aqui esse triângulozinho menor com o maior. E saber, né, então, que se você puxa essa reta aqui com uma reta tangente, você vai formar um ângulo de 90 graus, né, um ângulo reto. O que faz sentido, né? Se tu parar para pensar, sempre vai fazer sentido, sempre vai estar acabando fazendo essa reta perpendicular. Mas às vezes é algo que tu não percebe, não observa, não se atenta, e daí acaba errando por causa disso, né? Então é algo que tem que tomar cuidado. Mas enfim, foi esse então o vídeo, né? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que você tenha ajudado vocês a entender como é que fazer a resolução dessa questão. E amanhã então vamos fazer mais uma questão de matemática, de geometria, né? E eu espero que esteja ajudando vocês, que vocês deixem um gostei, se gostaram, se inscrevam no canal para receber as próximas notificações de vídeo e enviem esse vídeo também para um amigo de vocês aí que estiver fazendo vestibular ou alguma coisa assim, para que ele possa entender como é que funciona e aprender assim como é que o vestibular cobra, como desenvolver as questões de geometria como essa, tá certo? Então muito obrigado por assistir, até mais!